Bem, gente, essas lives que eu estou fazendo nesse horário aos sábados, né, sábados às 15 horas, são uma série de lives que eu resolvi chamar de cultura psicológica, porque a intenção é trazer diversos assuntos psicológicos aqui, né, para vocês, é divulgação científica. E eu iniciei com o assunto sonhos, análise de sonhos. A intenção, né, a gente já está terminando essas lives, né, a menos que surja, né, alguma outra ideia em relação aos sonhos para a gente explorar mais, né? Mas assim, eu tenho em vista aí que já estão terminando, né, dentro daquilo do meu objetivo. Depois a gente vai abordar diversos outros assuntos também, tá? Então, lembro que lá no meu IGTV, no meu perfil, né, tem diversas lives gravadas, tá? Então, essas introduções, assim, né, o pessoal pode ir direto ao assunto, né, e são muito interessantes, gente. Bem, hoje vamos abordar aqui alguns autores, né? Eu vou ler algumas citações e vou explanar sobre aquilo que eles estão dizendo, né? Acrescentar, comentar, talvez dar algum exemplo, né? Tá bom? Então eu vou falar algumas generalidades sobre os sonhos, muitas vezes até complementando coisas que eu já falei a respeito. Então, tem de um livro da autora, a autora é Gayle Delaney. Essa autora, ela é muito interessante. Eu não localizo assim ela pertencendo a alguma escola de psicologia particular, né? Ela não me parece freudiana, nem junguiana, né? Nem qualquer outra. Parece que ela pega na abordagem dos sonhos, ela inclusive tem um site sobre sonhos, né? O nome dela se escreve Gayle. Ela, inclusive, escreveu um livro acerca de sonhos eróticos, né? Essa autora. Ela tem um livro chamado Sonhos Eróticos, que é muito interessante também. Agora, algumas frases aqui que eu vou citar dela, eu extraí do livro de ouro dos sonhos, que é da Ed Ouro. Esse livro, gente, é muito interessante, né? O método que ela utiliza eu utilizo muito, né, com as pessoas. Ele é muito interessante, né? E é difícil a gente utilizar esse método conforme ela explica no livro e a gente não conseguir a interpretação do sonho, né? Então é muito interessante. Bem, vamos lá. Ela diz o seguinte, né? Uma das frases que eu selecionei. Meus 25 anos de estudo dos sonhos, convenceram-me de que os sonhos são um chamado para a realidade e para viver corajosamente. Então, e realmente, a gente constata, né, em consultório exatamente isso, né? Quando uma pessoa se dispõe a analisar os seus sonhos, gente, isso requer uma coragem muito grande, né? Principalmente se ela sabe aonde essa análise vai levar, né? Então, eles são chamados para a realidade, viver corajosamente a realidade. Porque com os sonhos, com a análise de sonhos, nós nós descobrimos a realidade, né? O que está acontecendo dentro da gente. Como nós estamos nos relacionando com o mundo lá fora e não sabemos, não estamos a par, né, desse modo. Então, aquela pessoa, principalmente se ela está a par de para onde a análise de sonhos leva, envolve uma curiosidade, uma coragem, né, muito grande. E para conseguir analisar, gente, qualquer sonho, nós precisamos ousar, precisamos olhar para dentro, sabe, e discernir. Não, é isso que está vindo. E a gente colocar aquilo como uma associação em relação à imagem que nós estamos analisando.
Uma outra citação dela. Uma boa descrição do cenário do sonho geralmente leva o sonhador a uma conexão que revela a metáfora, mostrando a área de sua vida que o sonho explora. Então, gente, é muito interessante essa parte aqui. Por quê? Porque os lugares nos sonhos indicam estados de consciência, estados de espírito. É interessante como na nossa língua e outras línguas, como o inglês, né, como o verbo estar pode ser indicado assim, ou dar referência a lugares, né? Quando você está em um lugar. Ou a estados de espírito. Hoje eu estou triste, eu estou abatido, estou magoado, né? Então o verbo estar pode ser usado nessas duas nuances, com esses dois objetivos, para indicar um lugar ou para indicar um estado de espírito, um sentimento. É interessante, gente, também que na religião, né, nas religiões, quando falamos, por exemplo, eu estou no céu, né, eu estou dizendo que eu estou muito bem. Mas as pessoas costumam dizer, quando eu morrer, né, eu serei salvo, eu quero ser salvo, eu vou para o céu. Ou, você vai para o inferno, como se céu e inferno fossem lugares. Né? Então, não apenas na língua, mas no emprego cultural também, né, os lugares têm forte correspondência, né, com os estados de espírito, com os estados psicológicos e estados de consciência. Então, quando num sonho, principalmente na introdução de um sonho, né, eu estou em determinado lugar, esse lugar geralmente está indicando um estado de espírito particular. Né? É uma metáfora para a área da minha vida que o sonho está apontando. E olha só, estou dizendo área. Né? A área é um espaço, é onde eu posso estar, né? Onde eu me coloco. E também como estado de espírito. Né? Então, gente, é muito importante. A gente geralmente costumamos analisar, né, os personagens principais ou aquilo que está ocorrendo no sonho e nos esquecemos geralmente do cenário, aonde o sonho está ocorrendo. Né? Mas isso é muito importante porque ele reflete a área da nossa vida. Né? Outra citação dessa autora, né? Encontrar as palavras certas para descrever a imagem ou o sentimento de um sonho dá ao sonhador a oportunidade de reconhecer, esclarecer e expressar atitudes, opiniões e emoções das quais ele pode nunca ter tido muita consciência. É exatamente durante a procura por palavras certas que o sonhador é obrigado a se perguntar: como eu penso e me sinto em relação a isso? Ao procurar a palavra certa, ele deve examinar o que está tentando descrever, quer dizer, a imagem do sonho. Quando ela está falando aqui palavra certa para descrever a imagem, né, é porque no trabalho com sonhos, procurando pelas associações, né, em relação a determinada imagem ou símbolo, né, nós procuramos palavras que correspondem a esse símbolo. Né? Então ela diz, quando procuramos, né, descrever a imagem, o sentimento de um sonho, isso dá oportunidade de reconhecer, esclarecer atitudes, opiniões e emoções que talvez o sonhador nunca tenha tomado consciência. Então, se eu tenho um determinado sonho, né? Bem, isso seria bom num exemplo, né? Vamos lá. Então, por exemplo, um determinado cliente, né? Ele roía unhas, né? Então, e ele estava querendo parar. Ele já estava se esforçando, né? Empregando certo esforço para
parar de roer os dentes. Bem, e aí eu vou usar uma metáfora, gente. Eu vou usar um significado que é o quê? Quando nós temos um vício, né, ou temos um determinado hábito, né, em relação ao corpo, em relação a qualquer área da nossa vida, podemos dizer que estamos sonhando também, né? Então, no caso, essa pessoa, né, ela está querendo parar de roer unhas, né? Ela poderia muito bem sonhar que está roendo unhas, né, um determinado sonho, e acontecem certas coisas lá, né? Mas só que eu adotei esse roer unhas como um símbolo, como um sonho. É como se o corpo dela estivesse sonhando isso, né? O ser dela está sonhando isso, né? A pessoa dela está sonhando que rói unhas. Sonhando por quê? Porque ela não pode parar, ela não consegue parar de roer, né? Que é semelhante ao que acontece em um sonho. Você, geralmente, se não é sonho lúcido, né? 97, 98%, né? Às vezes 100% dos sonhos de uma pessoa não são lúcidos, né? São determinadas pessoas em determinadas ocasiões que têm sonho lúcido, quer dizer, sonho em que ela sabe que está sonhando. Então, a pessoa que rói unhas, o corpo, né, a personalidade dela está sonhando isso e ela não consegue parar, né, é como se isso fosse um sonho. Então, eu comecei a trabalhar esse roer unhas, né, como se fosse um sonho. Vamos lá, né? O que representa a unha para você? O que é unha? Ah, unha são garras e não sei o quê. Ah, os animais, por exemplo, têm garras que eles fazem tais coisas, né? Ele foi associando, né? Como você lida, né, com garras? Como são as garras para você, né? Que tipo de sentimento te traz, né? Agarrar, empregar as garras, né? E aí ele foi associando. Então ele acabou percebendo, empregando essas palavras para descrever as imagens à medida que eu ia perguntando, ele acabou percebendo o quanto as unhas estavam associadas ao sentimento de raiva, né? As quais ele procurava roer, né? Ele procurava roer aquilo que estava associado à raiva, né? E aí ele acabou trazendo uns sonhos, né? Aonde ele colidia no carro dele, ele corrigia o carro dele com o carro do pai, né? Ele batia de frente. E realmente havia muita raiva dele em relação ao pai, porque o pai dava preferência ao irmão dele, embora ele trabalhasse, trabalhasse muito mais que o irmão. O irmão era mais jovem, tudo mais, então ele tinha raiva tanto do irmão quanto do pai, né? E aí isso trouxe, né, essa série de razões assim à consciência dele, esses motivos, né? Ele tomou consciência dessa raiva e aí ele me relatou depois, né? De repente, haviam se passado uns 3 dias, ele notou que ele não estava roendo unha. Quer dizer, espontaneamente ele parou, né, de roer unha. O sonho onde ele batia, né, o carro dele no carro do pai indica claramente assim: o modo como eu me conduzo bate de frente com o modo como meu pai se conduz, principalmente em relação a mim. Então, quer dizer, nós batemos de frente, o modo como nós nos conduzimos, quer dizer, o veículo, né? Então, muito interessante, gente. Assim, a gente não precisa se deter apenas nos sonhos ou achar que os nossos sonhos se restringem àqueles eventos que acontecem, né, quando a gente acorda de manhã. Não. Sonhamos acordados, temos fantasias, o nosso corpo sonha, né? Então é muito amplo. Então eu recomendo para vocês, tá, gente? É uma autora muito
Muito legal, muito interessante de se ler, a Gayle Delaney. E com esse título assim, né, esse título brasileiro em português, né, O Livro de Ouro dos Sonhos, né? Mas é um livro muito interessante. Ela faz referência a diversos autores, então recomendo. Outro autor muito interessante é o Montague Ullman. Montague Ullman ele foi um psiquiatra e ele escreveu um livro que em português foi traduzido como O Mistério dos Sonhos, né? Em inglês ele tem outro título, não me lembro qual título é esse. Então, Montague Ullman foi um psiquiatra que nos anos 70 ele fazia grupo de sonhos, né? Ele estudava os sonhos naquela época, fez livros a respeito, e esse livro também é muito interessante porque ele explica como abordar os sonhos em grupo, né? Inclusive, eu estou elaborando um curso, né, aonde vamos poderia oferecer essa abordagem grupal dos sonhos que ele descreve. Então vamos lá, duas citações do Montague Ullman. Descobrimos que existem meios de voltarmos ao nosso equilíbrio interior. Alguma espécie de ajuda parece estar disponível. Mais importante, começamos a aprender que a ajuda deriva de algo em nosso íntimo, além de nossas manipulações conscientes, algo que constantemente nos envia pistas sobre os problemas de maior significado para o nosso crescimento presente e quão profundamente devem ser sondados tais problemas. Então ele faz referência aqui que existe algo em nós, né, os sonhos, que é uma ajuda que está constantemente disponível, é algo que deriva do nosso íntimo, além das nossas manipulações conscientes. Então, gente, isso é muito importante. Os sonhos são um meio de nos autoconhecer sem que a gente recorra a fugas. Se a gente, é claro, emprega o método certo, né? Se a gente faz as coisas corretamente em relação à análise de sonhos. É incrível como o sonho, quando você tem um insight, a visão do significado dele, é impossível você manipular a verdade, né? É claro, no processo você pode até, pender para um outro lado, mas, né, se a pessoa tiver alguém ali apoiando, fazendo, ajudando a fazer análise dos sonhos, como é o caso de um terapeuta, né? Essa pessoa poderá orientar, olha, primeira coisa que vem na sua cabeça, aquilo que é mais intenso, né? Essas associações, traga isso, né? Não se deixe levar por outras coisas, né? Então, é incrível, gente, como a análise de sonhos, em geral, nos leva para a verdade de nós mesmos sem que a gente possa manipular essa verdade, sem que a gente possa fugir, né? Então, constantemente nos envia pistas sobre os problemas de maior significado para o nosso crescimento presente. Gosto muito dos sonhos por isso. Às vezes um paciente surge, né, e ele fala de determinado problema. Aí vamos analisar o sonho. O sonho muitas vezes, gente, ele vai naquele problema, mas ele aponta de um modo muito evidente, né, de um modo muito objetivo, né, ele aponta realmente para a ferida, onde está doendo, né? Pode ocorrer também da pessoa às vezes querer analisar tal coisa, aí o sonho aponta para outra coisa que realmente é muito mais importante, mais significativo, né? E isso ocorre constantemente. Bem, a Nádia enviou uma pergunta aqui. O que você poderia dizer sobre sonhar com vampirismo energético, ver um espírito sair de um corpo, ir a outro, sugar e voltar ao corpo de origem, por uma pessoa que não partilha de ideias espíritas?
Olha, Nádia, em princípio, é difícil a gente fazer uma análise desse símbolo assim, né, de pronto, né, dizer para você, o vampiro significa isso. O que eu posso dizer, né, na área psicológica, que em geral vampiro quer dizer, geralmente indica um complexo. Um complexo é algo que nós possuímos, né, na nossa personalidade, que quando se apossa de nós, nós ficamos sem saber o que fazer. Nós fazemos as coisas impulsivamente. Quando somos tomados por complexos, nós fazemos as coisas impulsivamente, sem pensar. E geralmente a gente se arrepende depois. O que acontece? Os complexos eles sugam energia, nossa energia, eles sugam, subtraem nossa vontade. É como se eles fossem ladrões. Né? Geralmente os complexos aparecem como ladrões, mas podem aparecer também como vampiros. Por quê? Pode ocorrer, gente, de alguém, por exemplo, ela ter muitos problemas psicológicos, ela não se dar conta disso, e de repente, porque esses problemas ficam muito agudos, né, muito fortes, ela procura a psicologia e ela começa a levar os problemas tal. Depois de um tempo, ela pode notar que ela está com muito mais disposição, muito mais energia. Por quê? Porque todos aqueles problemas ficavam na cabeça dela, batendo de um lado para outro, pensamentos em excesso, sentimentos intensos. E isso, gente, drena a nossa energia. Né? Isso são vampiros interiores. Né? Então, agora, teríamos que analisar em vai para outra pessoa, tal, né? Bem, tem que ver o que é isso, tá, Nádia? Aí é uma coisa mais pessoal. Eu teria que analisar mais pessoalmente esse sonho. Mas, no geral, o símbolo do vampiro pode indicar isso que eu te falei, tá? Bem, vamos lá. Uma outra frase do Montague Gilman, né? Quando permitimos, as metáforas dos sonhos nos ajudam a objetivar emoções inaceitáveis de maneira que possam ser discutidas ou mesmo ridicularizadas como absurdamente humanas e assim contribuírem para a formação de relacionamentos mais afetuosos. Então, assim, os sonhos eles podem fazer referência, gente, a sentimentos assim que a gente não aceita. Podem não, sempre fazem referência, né? Por nada, Nádia. Então, os sonhos sempre fazem referência a sentimentos que nós não aceitamos, né? Então, eu contei algum tempo atrás de uma moça, por exemplo, que tinha muita dificuldade no relacionamento com a mãe. E ela sonhava que a mãe a perseguia com uma faca, né, e tal. Aí eu disse para ela para dramatizar esse sonho, né? Ela dramatizou, ela se viu na frente do espelho e apontou uma faca de ponta abaulada, né? Apontou uma faca para a própria imagem, se imaginando como se fosse a mãe. Quer dizer, ela reproduziu a cena do sonho. E aí ela chorou muito, né? Surgiu uma emoção que provavelmente ela reprimia essa emoção, né? Uma emoção assim de angústia, sabe? De não ser amada, e tudo mais. E depois disso, o relacionamento dela com a mãe melhorou muito, né? O relacionamento das duas. Então a gente percebe aí nesse sonho, por exemplo, um sentimento que provavelmente para ela era inaceitável, né? E aí ela teve realmente que lidar com isso, né? Outro autor, gente, que eu trago aqui é o Robert Johnson, né? Ele tem um livro que se chama Imaginação Ativa. E esse livro não está mais nas editoras, não vende mais porque esgotou.
Ele tinha uma outra edição, uma primeira edição, que, que se chamava Inner Work, a chave do reino interior. E nesse livro, gente, ele aborda tanto análise de sonhos, quanto a imaginação ativa, que é uma técnica, né, que em outras lives eu poderei explicar melhor. Então esse autor é muito interessante, gente. Ele tem diversos outros livros a respeito. Eu vou ler uma, uma frase aqui dele e depois eu vou responder a pergunta aí do Jean. Então vamos lá, ele diz o seguinte: encontramos personagens na literatura e figuras em nossos sonhos que se ajustam exatamente a um tipo. Mas os seres humanos reais são combinações de muitos tipos associados para formar uma personalidade humana rica, contraditória, multifacetada. Algumas vezes nos surpreendemos. De onde veio isso? Não sabia que tal assunto mexia tanto comigo. À medida que nos tornamos mais sensíveis às ondas de energia do inconsciente, passamos a questionar de outra forma: que parte de mim acredita nisso? Então, o Johnson está falando aqui, né, gente, de algo assim muito legal, muito interessante, que é o quê? Que nós somos criaturas. Nossa personalidade é multifacetada, né? Temos várias personalidades, né? Não no sentido daquelas pessoas que a pessoa possui 15, 16 personalidades e aí ela de repente ela é tomada por uma personalidade e aí ela acorda em lugar que ela não conhece. Não estou me referindo à patologia. Eu estou me referindo a seres humanos saudáveis. Então, por exemplo, quando você tem um pensamento que você não quer, um sentimento desagradável que você não aceita, mas esses sentimentos, esses pensamentos vêm mesmo assim. Às vezes lembranças, imagens desagradáveis, inapropriadas, né? Vêm essas imagens. E aí, bem, da onde essas imagens vêm? Se são desagradáveis para mim, se muitas vezes eu brigo com essas imagens, com esses pensamentos, sentimentos, por que eles insistem? Ora, gente, é como se nós tivéssemos outras personalidades, outras pessoas dentro de nós, né? E essas pessoas comparecem nos nossos sonhos, na forma de, por exemplo, pessoas desconhecidas ou até conhecidas mesmo, né? Então, ele diz aqui, né? Então, encontramos personagens lá na literatura e figuras em nossos sonhos, né? Que não são como seres humanos reais, né? Não são ricos, né? Como a gente. Então, por exemplo, na, na literatura, nas novelas, por exemplo, muitas novelas, né, gente? Às vezes apresentam personalidades, personagens, né, gente, que pessoas más, por exemplo, que geralmente a gente espera aquilo, né? Ah, ela vai fazer isso, ou ela vai fazer aquilo. São pessoas assim muito previsíveis, né? Que são pessoas más. Então, e na literatura também encontramos esse tipo de coisa. Então, nos sonhos, né, gente, também acontecem esses tipos de personagens e a gente tá me escapando aqui, gente. Desculpa aí. Então encontramos esses tipos de personagens, né? Mas nós não somos tão simples quanto esses personagens, gente. Né? Nós somos pessoas assim multifacetadas. Temos
muitas pessoas, né, dentro de nós, né, que nos tornam ricos. Quando a gente é mais consciente do nosso lado inconsciente, da nossa parte desconhecida, nós costumamos a nos referir a dizer como isso, né? Que parte de mim acredita nisso, né? O que né, tem aquele tipo de pensamento, né, que ocorre. O que em mim que está pensando isso? Né? O que em mim está fazendo eu fazer isso? Né? Esse determinada coisa. Né? Uma outra autora também que eu gosto, e que é a Von Franz, né? Ela, ela tem a seguinte frase, né? Por ironia, muita gente que hoje aceita os sonhos como algo sem sentido, sem saber, aceita e segue valores espirituais, crenças e tradições que se originaram diretamente dos sonhos de indivíduos que viveram há milhares de anos, né? Então, muitas vezes a gente encontra, né, esse tipo de pessoa que fala, os sonhos não têm sentido, não acredita, né, na psicologia, né, dos sonhos. E elas, muitas vezes, elas frequentam determinada igreja, determinada religião, têm determinadas crenças culturais, né? E mal elas sabem, né, gente, que tudo isso derivou principalmente de sonhos e visões há muito tempo atrás, né, de 4.000 anos atrás. Né? Então as pessoas hoje não valorizam essas produções, né, que vêm do nosso inconsciente, mas mal sabem, né, que muita coisa que existe hoje em dia deriva de sonhos. Né? Às vezes filmes, gente, existem muitos filmes, muitos livros que derivam de sonhos. Um caso, por exemplo, é O Médico e o Monstro. O filme O Médico e o Monstro, que veio de um livro, né? E que o autor ele teve um sonho a respeito, primeiro, e depois ele fez umas adaptações, né, e produziu o livro. Outra coisa, né, que essa autora, que é muito interessante, a autora de O Caminho dos Sonhos, ela diz o seguinte: o sonho nunca diz o que você já sabe. Né? Como eu já disse aqui, os sonhos sempre fazem referência ao inconsciente, àquilo que você não sabe. Se durante uma análise de sonhos, análise de um sonho, você percebe que você já sabia aquele conteúdo, né? Então você não analisou o inconsciente. Essa sua análise, ela não está pautada na verdade. Não foi uma análise verdadeira, não é uma interpretação verdadeira daquele sonho, né? Bem, alguém aqui fez uma pergunta. Então, o Jean fez a pergunta, né? Qual a diferença de sonharmos em sermos alguém na vida profissionalmente com o sonhar com uma situação que é analisado no sonho? A diferença de sonharmos em sermos alguém na vida profissionalmente com o sonhar com uma situação que é analisado no sonho. Então o Jean aqui está fazendo referência, acho, né, que é o sonhar, o sonho de ter um objetivo na vida e o sonho, né, quando a gente acorda, né, a gente se lembra daquilo que a gente sonhou, né, da produção onírica, né, da produção de sonhos do inconsciente. Bem, uma, né, é que esse sonhar, quando você sonha tendo um objetivo, geralmente isso se refere ao ego, né? E esse objetivo pode estar conectado assim a realmente algo que você lá no fundo você quer ou a um objetivo do ego mesmo, no sentido de servir ao próprio ego por dinheiro, né? Você tem um sonho, um objetivo assim
né? Você quer executar isso, ser assim profissionalmente, né? Para ter mais dinheiro, alcançar sucesso, né? Então, esse aí não tem muita conexão com os sonhos. Agora, aquele objetivo de vida, que é algo profundo, algo que você se interessa porque você sente prazer. Então, esses objetivos realmente se conectam com esses sonhos é, que a gente se lembra de manhã, quando a gente acorda, né? Os sonhos que a gente tem quando a gente dorme. Por quê? Porque os dois tipos de sonhos, o sonho como objetivo e o sonho que a gente tem quando dorme, eles vêm do inconsciente, da parte que a gente desconhece, da parte mais espontânea que nós temos, tá bom? Então essa é a conexão. Gente, então vamos ficar por aqui hoje, tá? Agradeço a audiência aí. Se alguém tem alguma pergunta, tá? Quer perguntar mais alguma coisa aí, dá para eu responder agora, tá bom? Bem, tô vendo aqui na live, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Certinho então, Nádia? Então, o Ancestralidade Masculina, né, o Richard, ele falou aí Obrigado, Diógenes. Ele falou aí, pessoas multifacetadas, né? Quer dizer, múltiplas faces, né? A gente realmente, nós temos muitas faces, né? Tem pessoa que acha que tem apenas uma face, aquela que ele volta para o mundo, né? Mas não é, né? Nós somos muito mais complexos. O Walt Whitman costumava dizer, né? Tem um poema dele que ele diz: nós somos uma multidão, né? Nós somos muitos, né? Isso é muito interessante, gente. E realmente nós somos. E os sonhos mostram isso para nós todas as noites, mesmo que a gente não se lembre. Então, a Havana está pedindo aqui que eu mostre o nome dos autores. Então, eu vou falar o nome deles aqui, tá? E da Gayle Delaney, ela é mais difícil, né? Então eu vou falar letra por letra, né? Gayle quer dizer Gayle, Delaney, então Delaney. Essa live vai ficar disponível depois no meu IGTV, tá, gente? Aí vocês podem pesquisar isso aí. Então, o livro de Ouro dos Sonhos, muito interessante. Eu utilizo o método dela na clínica, tá? O outro autor é Montague Ullman, que não sei se a gente consegue encontrar livros dele hoje em dia, tá? Robert A. Johnson, que tem um livro chamado Imaginação Ativa, que não edita mais, né? Mas esse livro é encontrado, por exemplo, na estante virtual, nos sebos, tá, gente? É um livro muito bom, muito interessante. E a Von Franz, que é O Caminho dos Sonhos. Von Franz é com Z no final, tá? O Caminho dos Sonhos. Esse livro também é uma entrevista que ela dá à BBC a respeito dos sonhos. Então ela fala de vários termos psicológicos, explica muita coisa, tá? Tanto ela quanto o Johnson, tá bom? Bem, aí o CRDZ, o Luan, né? Ele perguntou: como eu sei se eu estou analisando o sonho corretamente fazendo isso sozinho? Bem, como que eu vou saber? Primeiro, quando você está analisando um determinado símbolo, tá, Luan? Que aí, por exemplo, nesse método da entrevista de sonhos, você vai perguntar, né? O que é tal coisa? Então vamos dar um exemplo. Lâmpada. O que é lâmpada?
você não precisa recorrer a um dicionário para dizer o que é lâmpada. Você vai dizer com as suas palavras, né? A lâmpada é isso, tal. E aí, como é a lâmpada para você, né? Como você se relaciona com a lâmpada? Aí você pode contar, inclusive, caso recente em que envolveu a lâmpada, né? Entende? Coisa desse tipo. Só que lâmpada, assim, não tem muita coisa que dizer, né? E aí, no final, você deixa para falar, né? O que ocorre com a lâmpada lá no sonho? E aí você descreve. Ah, a lâmpada ocorre isso, né? E tal, ocorre isso com a lâmpada. E aí você lê essa descrição e aí você se pergunta, né? O que em minha vida que é desse jeito? Essa descrição da lâmpada. Mas é claro que a lâmpada não vai estar lá, né? Vai estar a descrição dela, o que você falou sobre ela. E aí tem algo na minha vida que é assim, assim, assado e que faz isso, isso e aquilo, ou em que ocorre isso, isso e aquilo. Se ao final dessa explanação surge uma ideia e essa ideia ela vem de certa forma carregada de emoção, como se fosse assim uma espécie de ahá ou uma espécie de surpresa, né? Você fica assim, toca alguma emoção sua, né? Então, provavelmente é uma pista, isso é uma pista de que você está analisando corretamente este símbolo. Agora, vamos supor que você analisou vários símbolos, né? E aí no final você tece uma ligação entre esses símbolos para chegar ao sentido do sonho. Como você vai saber se esse sentido é certo? Então, é aquilo que eu disse em lives anteriores, né? A pessoa sabe. Mas assim, para você saber objetivamente, um critério objetivo é o seguinte: se esse sentido do sonho, você sabia disso antes de você analisar o sonho, aquilo que o sonho está falando, a interpretação dele, essa verdade, né, que você chegou sobre o sonho, você conhecia isso antes da interpretação? Se você não conhecia, então provavelmente essa interpretação está correta. Ah, mas eu conhecia, sabe? Mais ou menos. Bem, sim, também é válido. Por quê? Porque havia alguma coisa ali que estava inconsciente também. Agora, se essa pessoa, se a pessoa que analisou o sonho é que eu leio alguma coisa aqui, gente, eu acabo me confundindo, né? Agora, se aquilo que você analisou, né, o sentido ali, você percebe que aquilo você já conhecia, então provavelmente esse sentido do sonho não está correto, tá? E assim, eu recomendo muito, principalmente para quem está iniciando, né, análise de sonhos, tal, que acha uma pessoa para ajudar, né? Quanto mais melhor. E principalmente se você contar o sonho, se você conta um sonho uma, duas, três, cinco, seis vezes, né, para pessoas diferentes, gente, na sexta vez, muito provavelmente, dependendo do sonho, você vai começar a ter, sabe, de tanto repetir ele, né, vai começar a ter algum sentido de alguma coisa, de algo nele, vai surgir em você, né? Então é outra coisa que eu recomendo também. Porque quando você conta, né, o sonho, você está se aproximando dele. Você se aproxima dele. Quando você fala de algum símbolo do sonho, né, você está se aproximando daquilo. Né? Você está fazendo com que aquilo fique mais perto de você. É como se você olhasse mais de perto. Ora, e se você olha mais de perto, se você examina mais de perto alguma coisa, você começa a compreender ela, né? Então, por isso que eu recomendo muito. Inclusive,
Recomendo inclusive a pessoa colorir, desenhar, né, cenas do sonho. Tá joia? Então tá, gente, eu vou encerrar por hoje. Agradeço muito a audiência de vocês, espero ter suprido, ter respondido, né, as perguntas que me fizeram aí, tá joia? E a gente continua com as lives aí. Vamos ver a próxima live. Então, obrigado, uma boa tarde, ótimo sábado, gente. Tchau.